Oi, gente, então, como combinado, uma pessoa ficou responsável por gravar o vídeo sobre o artigo que a professora disponibilizou um tempo atrás, e esse grupo, que é composto por mim, Luísa, Layara, Maria Victória e Mariana, ficou responsável pelo artigo que fala sobre uma nova estratégia de seleção para células de hibridoma produtoras de anticorpos com base numa nova linha de células de fusão de transgênio. Então, como vocês podem reparar pelo título, esse artigo envolve muito questão de imunologia. Como a gente não teve essa matéria, o grupo se esforçou ao máximo para deixar o melhor possível para vocês entenderem o que o artigo propõe, o que o artigo quer passar para vocês. Então, vamos lá. O objetivo do artigo é a realização de um novo método confiável e rápido para a criação de anticorpos monoclonais. Para a gente começar, a gente fez um slide a mais para a gente dar uma recapitulada e entender melhor durante a explicação o que são os anticorpos monoclonais, o que é esse método que eles estão falando, para a gente conseguir entender melhor a mensagem do artigo. Tá, todo mundo acho que sabe, né, que os anticorpos são proteínas usadas pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar corpos estranhos como bactérias, vírus e células tumorais. Também conhecidos como imuglobinas, os anticorpos são produzidos e secretados por linfócitos B em resposta à presença de antígenos. E os antígenos são moléculas-alvos dos anticorpos, que apresentam diferentes estruturas químicas e podem estimular a ativação do sistema imune, quando relacionados a organismos estranhos. Então, para entender o anticorpo monoclonal, como o próprio nome já diz, ele é um anticorpo produzido por um único clone de um linfócito B parental. Então, esse processo de produção, essa coisa de produção de anticorpo monoclonal, ele é denominado como hibridoma. E é justamente nesse processo de hibridoma que o artigo vem relacionando, porque esse processo é um pouquinho trabalhoso, custoso, e não é tão eficaz assim como eles queriam. Então, é justamente esse processo que eles estão trabalhando, vendo o que eles podem melhorar. E eles perceberam que nesse processo de hibridoma tem um ponto crítico que eles poderiam trabalhar aí e melhorar. E o que seria esse ponto crítico? Esse ponto crítico seria no desenvolvimento de hibridomas, no desenvolvimento de hibridomas específico para o antígeno, que seria a ausência de qualquer ligação direta entre a célula do hibridoma e do anticorpo liberado. Então, eles queriam conseguir fazer essa ligação, entendeu? Aqui a gente pode ver a diferença entre a técnica de hibridoma que já existe no caso, e vocês podem ver que é um pouquinho trabalhosa, é um pouquinho dificultosa e um pouquinho demorada, que cerca de 2 a 4 meses elas ocorrem. Já o método proposto, como vocês podem ver, seria trabalhar naquele ponto crítico que eu falei, e esse processo demoraria em torno de 3 semanas. E com esse novo método que eles pensaram, foi atribuído da seguinte maneira. Então, a construção de uma linhagem celular do mieloma, com alterações genéticas para posterior fusão com um novo mieloma. E então a seleção é feita com os 3 processos combinados: a biotinilização, específica pela biotina ligase, a triagem de reatividade cruzada, abordagem específica de isotipos. E então, para isso, foi feito a transferência das células do mieloma a serem usadas para a fusão do hibridoma, como a construção que
que permitia a expressão de um marcador de superfície contendo a sequência do peptídeo aceitador, para a biotinilização específica do local pela biotina ligase. Então, desse modo, a biotinilização seria mais eficaz, já que ela sozinha pode ser imprescindível e pode mudar as funções normal e a vitabilidade das células. Esse marcador de superfície, após a biotinilização in vitro, deve ser aplicável ao isolamento de hibridoma, produtor de anticorpo específico do antígeno, permitindo a construção de uma ponte covalente com o antígeno conjugado, com a streptavidina ou anticorpo específico para o isótipo, que por sua vez captura o anticorpo produzido e um indicador anti-imunoglobina ou antígeno marcado. Aqui seria um exemplo, uma vista esquemática do princípio de seleção proposto. É mostrada na linha celular de hibridoma transgênico, em cinza, por uma construção artificial marcador, denominado ali pelo verde escuro, presente na superfície celular. A construção genética, que seria o círculo vermelho, que contém uma variante truncada no receptor do EGF humano imaturo, em um epitopo de hemaglutinina e em biotina aceitador de peptídeo. O anticorpo segregado da hibridoma, que é o preto, pode ser pode ser ligado à célula correspondente através da ligação do antígeno, que é o verde claro, ou com um anticorpo de detecção específico do isotipo, que é o laranja. Então, essa triagem de hibridomas específicos é realizada por um meio de etiquetas apropriadas, conjugados a um anticorpo secundário ou a um antígeno de interesse. Então, a fim de realizar este princípio, uma construção genética adequada foi projetada e transfectada para células de mieloma, para estabelecer uma linha celular que expresse esta construção de maneira estável na superfície celular. A linhagem celular do mieloma, que será mutada para que exista a produção de células produtoras de anticorpo específicos, deve conter o gene para o HGPRT. Então, os próximos passos foram provar que o padrão de expressão não mudou significativamente após a fusão dos mielomas transfectados com linfócitos B, e que o sistema pode realmente ser usado para isolar hibridomas específicos para a produção de anticorpos. Então, para explicar como aconteceu isso, a gente colocou um esqueminha aqui para vocês acompanharem. Então, primeiro de tudo, houve o cultivo celular. As células do mielomas foram cultivadas em um teor de umidade e gás carbônico determinado e alimentado com soro fetal. Posteriormente, foi isolado, enriquecido as células que expressam o HA-AP EGF-R e posteriormente ocorreu a biotinilização in vitro. As células foram incubadas com uma mistura de biotina ligase, de ATP, de cloreto de magnésio por 30 minutos. Após isso, foi realizada a classificação do isotipo e do antígeno. As células foram incubadas com um anticorpo específico conjugado à avidina. Para a triagem específica dos antígenos, as células foram marcadas com a ovabumina e conjugadas à avidina. E por fim foi realizado um método mais indireto de ELISA para detectar a especificidade do antígeno
e reatividade cruzada dos anticorpos secretados. Então, por fim, aqui é possível ver os resultados dos 3 métodos propostos pelo artigo para a seleção específica de células do hibridoma. Isso foi capaz de ser quantificado, pois o antígeno estava com uma porção fluorescente. Então, desse modo, toda vez que a ligação do antígeno com o anticorpo era realizada, uma luz era captada e quantificada. Deu para ver que o peptídeo aceitador da biotina é acessível na superfície da célula de mieloma estavelmente transfectadas. Eles também viram que o receptor artificial, como ponte entre o fenótipo e o xenótipo, aconteceu. O HAP-EGFR é uma ferramenta que foi adequada para reter um anticorpo solúvel na superfície de biotinilados em células transfectadas, uma ponte estável que foi construída entre o receptor e o antígeno do anticorpo. Ou seja, os objetivos deles foram atingidos. Então, para concluir, o método desenvolvido é altamente eficaz. A seleção de células de hibridoma específicas para o antígeno com base em uma nova linha celular de mieloma transgênico. A linha celular carrega um marcador artificial da superfície celular para a ligação específica de isotipo e antígeno de anticorpos produzidos e, portanto, permite um procedimento inteligente e rápido de seleção e validação de hibridomas específicos de antígeno. Então, com esse sistema, é possível manipular simultaneamente todos os hibridomas positivos após a fusão e rastrear a especificidade de antígeno e isotipo em paralelo. Além disso, o sistema pode ser usado de forma flexível para rastrear, por exemplo, para atividades cruzadas, quando o antígeno é substituído por outros alvos de interesse. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só mandar mensagem com as meninas que fazem parte desse grupo. E então, até mais.